Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro simplesmente foi impecável na sabatina da TV Record. Claro, aquilo que deveria ser um debate, só não foi assim porque Luiz Inácio Lula da Silva, detalhe, não podemos mais chamá-lo de ex-presidiário, de descondenado, não podemos mais chamá-lo de ladrão e bandido, optou por simplesmente recusar o convite. Mas a gente sabe efetivamente o real motivo, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, lá no debate, no primeiro que teve na TV Bandeirantes, há mais ou menos o quê? Umas 2 semanas atrás, no comecinho desse mês de outubro, Bolsonaro deu simplesmente uma lapada. Bolsonaro chegou a ficar mais de 7 minutos falando sozinho para o povo brasileiro, enquanto o sujeito, né, ficou obrigado a escutar tudo aquilo. E o resultado disso foi esse púlpito vazio aí. Olha só, as imagens viralizaram nas redes sociais dos mais diferentes ângulos, mostrando o púlpito, o espaço cedido para Lula extremamente vazio. Mas olha, o ex-poste desse sujeito, o senhor Fernando Haddad, que foi candidato a presidente em 2018, porque o Lula estava preso, não podia concorrer, afirmou que Bolsonaro era isso daí, ó. Se lembra dessa declaração? Que Bolsonaro era fujão, quando ele, Bolsonaro, não poderia participar de alguns debates porque ele estava internado pelo fato de ele ter sofrido um atentado contra a sua vida das mãos de um ex-militante do PSOL, tá certo? Bom, e agora a grande dúvida que fica é a seguinte: e aí, Fernando Haddad, Lula, pelo fato de ter não comparecido a este debate, é o quê? Um fujão também? Será? Bom, mas vamos logo para o que mais interessa aqui. Separamos os melhores momentos dessa entrevista, que foi muito esclarecedora e mais uma baita conversão de votos. Bora assistir o primeiro trecho. Esse é o segundo debate, né? O segundo debate previamente marcado com as duas campanhas, com tempo para os candidatos se organizarem. O segundo debate em que o seu adversário simplesmente decide não vir. É claro, como eu já expliquei, que essa vai ser uma entrevista só com o senhor, sobre temas duros, inclusive, mas antes eu gostaria de saber qual a principal pergunta que o senhor faria a Lula essa noite. Nossa, o jornalista da TV Record levantou e o Bolsonaro cortou de uma maneira, se liga só, nas lembranças que ele deixou na cabecinha do povo brasileiro. Teria muitas perguntas para fazer para ele. Eu acho que a mais importante é sobre aposentadoria. Nós temos uma massa grande de aposentados, pensionistas, servidores, aposentados rurais, entre outros. O Lula nunca foi afeto ao mercado, nunca teve preocupação em colocar bons ministros da economia. E, aliado a isso, tivemos uma corrupção sem tamanho no governo Lula. E quando se fala em aposentado, eu queria citar aqui os aposentados dos Correios, os aposentados da Petrobras e também da Caixa Econômica Federal. Como é que ele tratou os aposentados? Ele nomeou para os respectivos fundos de pensão, para administrá-los, pessoas que, na verdade, eram bandidas. Ao longo do governo Lula e parte de Dilma, eles saquearam os fundos de pensões. E as pessoas estavam ameaçadas a não ter mais aposentadoria. Petrobras, Banco do Brasil e Correios. E eu tenho um contra-cheque aqui de um servidor dos Correios. Ele tem uma cota extra de R$510 para poder sanear o fundo de pensão. Caso contrário, ele não receberia aposentadoria. O mesmo com a Petrobras e também a Caixa Econômica Federal. E esse desconto extra, além do previdenciário, será efetuado até 2030. Ou seja, o PT quebrou 3 fundos de pensão. E dizer a vocês, pessoal do BPC, os aposentados, o pessoal da nossa Previdência, servidor público, civil e militar, administrar o Brasil dessa maneira, e como ele não gosta de mercado, ele não é ligado à economia, haja visto que até o momento ele sequer sinalizou para todos nós quem seria o seu ministro da Economia. Isso tudo seria quebrado em poucos anos. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. E, obviamente, os fundos de pensão. Obviamente, o dinheiro que nós arrecadamos para pagar você, aposentado rural, você, aposentado do INSS,
Você é servidor público, civil e militar. E eu perguntaria para ele, Lula, você não deveria estar em casa, já que você foi agraciado por amigo lá do Supremo Tribunal Federal? Você não tem vergonha de deixar esse legado para nós e estar disputando uma eleição novamente? Olha, essa doeu. Foi muito boa a pergunta. E claro que Lula não pôde responder. Por quê? Porque é um fujão, é um covarde. Não compareceu ao debate. E olha, o que Bolsonaro está falando não é brincadeira, gente. Pesquisem aí. R$ 520 aproximadamente é o valor descontado do lerite de alguns funcionários dos Correios até o ano de 2030 para cobrir o rombo no Postales, o fundo de pensão dos Correios. Eu, quando vi essa informação, particularmente, não acreditei, porque é um negócio tão absurdo, cara. E é verdade, os Correios chegaram a registrar um prejuízo de R$ 2 bilhões. Com o presidente Jair Bolsonaro, tá aí a notícia, quase R$ 4 bilhões de lucro recorde histórico. Nunca os Correios tinham lucrado tanto nos últimos anos. Inclusive, pela primeira vez, depois de tanto tempo, olha aí outra notícia maravilhosa, os Correios distribuindo participação de lucro aos seus funcionários. Tá vendo só a diferença entre um político técnico e honesto, que é o presidente Jair Bolsonaro, na administração do Brasil, para um sujeito que foi condenado na justiça brasileira? Mas calma que não parou por aí, tem um outro momento muito importante dessa entrevista, se liga. Entre as campanhas, se a gente perceber o número de eleitores que simplesmente decidiu não votar no primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros, é muita gente. Nesse segundo turno, há uma parcela desse eleitorado preocupada com o nível do debate entre o senhor e o candidato Lula do PT. Eu gostaria de saber, o senhor se comprometeria com isso nessa reta final das eleições? Como é que o senhor classifica até aqui o nível desse embate? Não há nenhum ataque meu a outro candidato. As inserções que nós colocamos nas televisões em grande parte, vídeos do próprio Lula. Ele falando, por exemplo, que a questão do aborto é questão de saúde pública. Quando nós o chamamos de descondenado, é verdade. Quando nós falamos que ele foi condenado, que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade. Quando o partido dele apoia ideologia de gênero, é verdade. Nós não mentimos, nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do fujão. É só falar a verdade. É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil, como a de Ortega, que persegue padres, que expulsa freiras, que corta canal de televisões, como a da CNN, entre outras coisas. Isso não é baixar o nível, é mostrar a verdade do que foi o governo Lula. Mostrar a delação de Palocci, contando em detalhes como Lula recebia dinheiro até dentro do próprio avião presidencial, isso não é atacar o presidente. Mostrar a corrupção de várias estatais, como Petrobras, R$ 900 bilhões de endividamento, BNDES, R$ 400 bilhões. E quando se fala em BNDES, mostrar, em especial para o povo mineiro, que em Belo Horizonte não tem metrô, mas dinheiro nosso do BNDES, Lula mandou para Caracas, capital da Venezuela. Lá tem um metrô maravilhoso. Tudo tem um motivo para me acusar, para buscar o desgaste. E você, eleitor? Você vai simplesmente anular seu voto? Você está ajudando o Lula a ter mais votos nas urnas. É o momento de você decidir, fazer um filtro, quem está falando a verdade ou não. Nós estamos sempre mostrando fatos. E eu estou mostrando um fato gravíssimo. Ele quebrará o Brasil. E dizer ao Lula que a forma como ele governou o Brasil, comprando apoio parlamentar, entregando estatais, fundos de pensões, ministérios e bancos oficiais em troca de apoio político, repito, é o que levou o Brasil a mergulhar no maior escândalo de corrupção que se tem notícia em todo o globo terrestre. Viram só, eu falei no começo da análise da entrevista de Bolsonaro na TV Record de que ele tinha sido simplesmente impecável, porque Bolsonaro não falou somente das suas propostas, o que fez, o que fará para o Brasil. Na verdade, Bolsonaro procurou também mostrar a esses mais de 30 milhões de brasileiros ainda indecisos o que efetivamente representa o PT.
Por mais que o PT tenha roubado, tenha feito isso, tenha feito aquilo, mas tem muita gente do Brasil que infelizmente ainda parece não acreditar. Tem muita gente que ainda custa a acreditar que Lula, caso retorne ao poder, vai fazer exatamente a mesma coisa, se não pior. Então Bolsonaro adotou a seguinte estratégia: fazer com que esses mais de 30 milhões de brasileiros, atentos ao risco que o PT vai trazer ao Brasil, que esse povo saia de casa e, claro, vote no nosso presidente, vote 22 no dia 30. Vamos continuar. Olha o Brasil como está. Compare o Brasil com o resto do mundo, em especial com alguns países aqui na América do Sul, como a Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, mas lá na região central ali, a Nicarágua. Esses presidentes todos são amigos de Lula. Todos não têm nenhum respeito com a família, nenhum respeito com o dinheiro público. Não, e detalhe, né? Lula tem amizade com Daniel Ortega, Nicolás Maduro, o Fernandes, presidente da Argentina, tantos outros ditadores ao redor do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, Lula e seu partido, o PT, afirmam que são favoráveis à democracia, à liberdade de expressão. Lula, até o momento, como Bolsonaro também muito bem lembrou, em nenhum momento se manifestou de maneira contrária ao fechamento da CNN na Nicarágua, de Daniel Ortega, que é seu amigo. Que coisa, não? Pegaram os seus países e afundaram os seus países. Chile e Colômbia estão passando um momento difícil na economia há poucos meses da assunção dos seus respectivos ministros. E lá eles falam manso. E eu sempre quis o melhor da minha pátria. E tenho certeza, se Deus, novamente, me der a honra de ser presidente da República, vamos melhorar mais ainda o nosso Brasil. Se passamos bem por pandemia, crise de falta d'água e guerra lá fora, imagine agora, com a economia ajustada, o que faremos nos próximos 4 anos. Bom, e ao final desta fala, Bolsonaro mandou o recado final ao povo brasileiro. É muito importante. Deus, pátria, família e liberdade. Quando eu falava liberdade, eu pregava no deserto. Pouca gente dava atenção a isso. E eu sempre falei que a liberdade é algo mais importante que a própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Agora vimos, então, uma ação do PT, provocada pelo Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, buscando e atingir o alvo, censurando a Jovem Pan. A mídia como um todo tem reagido contrário a isso. Ainda dá tempo. Não podemos permitir que a censura avance no Brasil. É péssimo para todos nós. Sempre tenho dito, a imprensa, mesmo errando como erra, é melhor funcionando do que fechada. E tenho dito que o meu controle sobre a mídia é a liberdade total de expressão. Mídia livre, mídia produzindo matérias. E, se essas matérias não forem boas, não forem realmente úteis, o próprio povo acaba deixando de lado aquele órgão de imprensa. Liberdade acima de tudo. No mais, como sempre falo, vivemos num país de 90% de cristãos. Nós não queremos a liberação das drogas, como o PT quer, como Lula já falou que quer. Nós também não admitimos a questão do aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Também a propriedade privada, para nós, é sagrado. Não podemos aceitar a volta ao passado, onde o MST invadia propriedades. Dinheiro nosso, do Brasil, do BNDES, é para ser aplicado no Brasil, e não fazendo metrô lá em Caracas, capital da Venezuela, ou Porto em Mariel, ou começar a fazer uma hidrelétrica lá na Nicarágua. Dinheiro nosso é para nós, aqui no Brasil. O que nós não queremos também é a volta ao passado da corrupção deslavada, cujo chefe da quadrilha, o Fujão, que não está aqui agora. Obviamente, ele tem que agir dessa maneira, porque não tem como se explicar. No mais, no próximo dia 30, todos vamos votar. Vamos levar, convencer um amigo, um parente que votou em branco, se ausentou ou votou do outro lado, vai votar conosco, para que nós possamos realmente continuar
o caminho de sucesso que o Brasil se encontra no momento. Muito obrigado a todos. Olha, eu vou falar para vocês, até que Lula fez bem em não ter comparecido ao debate, até porque ele seria mais uma vez destroçado, como foi lá na TV Bandeirantes. Porque, vejam só, se Bolsonaro, mesmo olhando para um púlpito vazio do Fujão, imaginem, e ele conseguiu destruir, imagine só frente a frente. Seria épico, né? Mas essa entrevista extremamente esclarecedora precisa ser curtida, comentada e compartilhada, se assim você desejar. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.